para mim é um prazer estar aqui com vocês. Quero que esse seja realmente um bate-papo, tá? Podem deixar a câmera aberta, podem ou levantar a mãozinha, ou levantar a própria mãozinha assim, se quiserem me chamar a atenção para contribuir, para discutir alguma coisa, trazer um outro ponto de vista. A gente está num momento que, obviamente, não é de. Esse papo aqui não é um papo de trazer, né, a solução para as pessoas da cultura na pandemia, pós-pandemia, porque realmente a gente não sabe, a gente está em busca de soluções de sobrevivência cidadã, sobrevivência biológica, né, sobrevivência da cultura. Então, obviamente, não é um bate-papo que eu tenha, né, a cultura no pós-pandemia. Eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer, e eu também, para sair disso. Então, é um bate-papo, quero que vocês se sintam à vontade para contribuir, trocar, vi várias caras conhecidas aqui, Eliane Longo, Valéria, Daniela, pessoas que eu já cruzei em algum momento da vida, né? E, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Como a Lise falou, eu fui gerente de patrocínio da Petrobras, né, de 2003 a 2012. Isso foi um momento assim uma experiência muito privilegiada para mim, porque a Petrobras, eu digo era, porque infelizmente hoje nem gerência de patrocínio cultural a Petrobras tem mais, né? Que é uma tragédia. Desde os anos 80 a Petrobras era a maior patrocinadora de cultura, né? Então esse desmonte da área de cultura da Petrobras para mim foi muito triste, né? Muito duro. E não só da Petrobras, né? A gente sabe que as outras estatais, o Ministério da Cultura que foi extinto, enfim. Então, essa oportunidade que eu tive, né, de por 10 anos ser gerente de patrocínio da Petrobras, foi muito privilegiada, porque você acaba, pelo papel que a Petrobras tinha, tendo uma visão muito macro, né, da cultura brasileira, desde dos projetos mais singelos até os grandes projetos da produção cultural brasileira, né? Desde realizadores super já top, né? Até realizadores super iniciantes. Eram linhas que iam desde o curta-metragem digital até longa-metragem, as artes cênicas, as artes visuais, a música, né, em vários aspectos. Então, foi para mim uma experiência muito privilegiada, né, de ver a cultura brasileira desse ponto de vista tão amplo. Isso foi muito importante para mim. E também uma coisa que acaba dialogando com o nosso papo aqui, uma coisa que foi muito importante para mim era, justamente pelo papel da Petrobras, a proximidade entre Petrobras e Ministério da Cultura numa gestão Gilberto Gil, né? Que esse privilégio eu nem contava ter na vida, né? De participar de um monte de mesa, de coletiva de imprensa junto com o Gil, viajar. Só você ter 5 minutos com o Gilberto Gil já é um negócio inesquecível, né? Você ter vários minutos, você pergunta a hora para o Gil, ele faz uma música sobre o tempo, né? Então é uma coisa. E eu, como gerente de patrocínio da Petrobras, muito próxima do Ministério da Cultura, acompanhando ali a gestação, né, dos programas, a gestação dos editais, do Cultura Viva, dos pontos de cultura. Então, foi um momento muito. Nesse ser gestor cultural, não só da Petrobras, mas ser gestor cultural nesse momento, ou mesmo ser realizador cultural nesse momento, todos nós que fomos nesse momento ativos, né, seja na gestão, seja na realização cultural, foi um momento muito formativo. A gente tinha, como gestor, oportunidades de formação, de reflexão, e como realizador também, né? As conferências municipal, estadual, federal de cultura, as teias, os seminários, as discussões. E eu, nesse papel que eu estava, mais ainda, porque eu tinha ali uma relação direta
com a gestação realmente dos programas. Muitos dos programas e dos editais foram patrocinados pela Petrobras. Então, foi um momento muito formativo em que a gente discutiu coisas muito essenciais, né? Percorremos assim muita coisa. Acho que todos os realizadores e todos os gestores que estavam ali nesse momento passaram por um processo formativo muito importante, né? Discutindo questões muito importantes e tal. Em 2012, eu me aposentei da Petrobras, me aposentei como gerente de patrocínio, fui buscar um mestrado justamente para refletir sobre o que eu tinha vivido ali, né? Fiz um mestrado, minha dissertação de mestrado virou um livro chamado Jangada Digital, que eu vou passar o PDF para a Liz e para o Nelson para passar para vocês. Ele é livre, licenciado em Creative Commons, e onde eu estudei as políticas do Ministério da Cultura para a cultura digital, daí o nome Jangada Digital, na gestão do Gil. E depois fiz um doutorado sobre cibercultura e territórios, né, periferias urbanas e os territórios digitais, as bolhas digitais em diálogo com as periferias urbanas, né? Que também eu vou passar o PDF para o Nelson e para a Lise também, para compartilhar com vocês. Também é livre, licenciada em Creative Commons. Bom, hoje eu sou professora do MBA da FGV, coordeno o MBA da FGV, que inclusive está em revisão, vai virar uma estrutura mais flexível, mais modular, que a pessoa escolhe pedaços e vai acabar tendo uma titularidade, mas por enquanto ainda chama MBA. E vamos então para o nosso tema aqui, né, dentro dessa perspectiva, para quem chegou depois, de que é um bate-papo, podem dar um alô e contribuir também. Como o nosso tema é a cultura no pós-pandemia, vamos primeiro delimitar ou pensar aí o que a gente entende por cultura. Alguém queria contribuir aqui com uma... O que é cultura para vocês? Assim, para algum de vocês que queira falar. Muita coisa, né? São muitas formas de falar de cultura. Não se preocupe em falar uma que seja certa, porque não há. Vamos lá. O que é cultura para vocês? Eliane Longo, você que trabalhou com cultura há tanto tempo nas artes visuais. É um modo de pensar, agir e sentir de uma comunidade, que pode ser pequena ou extensa. E aí, com todos os seus códigos, com todas as suas tradições, com todos os seus valores, com todas as suas regras. Isso é a cultura no sentido... Eu estou falando no sentido mais lato. Né? Alguém mais queria falar? Para mim, a cultura é a identidade de um povo, né? A identidade de um povo, beleza. Quem mais? Eu acho que é a identidade de um povo, né? E também aquilo que atravessa o ser humano na sua condição de simbólico, né? Aquilo que é mais simbólico para o indivíduo, acho que é a cultura, né? No experimental, enfim. Acho que é por aí. Para mim, cultura é tudo, tudo. Desde o que você come, de tudo. Desde o jeito que você mora, que veste, tudo. Cultura é a vida, né? Assim, é tudo. Para mim é isso. Alguém mais queria falar? Mariana, Ana Paula, Roseli? Eu concordo com ela. Cultura é tudo. Tudo. É o que você come, é o que você veste, é o que você fala, é tudo. É isso. Quem que sociedade, né? Viver em sociedade. Acho que era eu. Era a Mariana. Roseli tinha acabado? Não, só ia complementar. Acho que a cultura ela é o que engloba os gostos também, os hábitos, né? De uma sociedade, de um grupo específico também, porque eu acho que dentro de um país existem várias culturas também, né? De certa forma. Não sei, lançando. Complementando, eu acho que é tudo isso, né? Cultura é isso, é tudo mesmo, mas é aquilo que você recebe também, né? Aquilo que está dentro da gente, né? E aquilo que você absorve, passa a ser a sua cultura. Certamente vocês já devem ter ouvido alguém dizer assim: não, fulano não tem cultura, gente. Fulano não tem cultura. Não tem gente que fala isso. É possível a gente falar
que alguém não tem cultura, vocês acham? Antes de você falar, eu ia falar que a cultura é o nosso acesso ao conhecimento, né? E caiu bem nessa parte agora, porque tem muita gente que ainda não tem acesso à parte mais fácil da cultura, que é um conhecimento de alguma coisa. A pessoa está ali bitolada em algum lugar e talvez até pela dificuldade da vida, a pessoa não tem acesso nenhum à cultura. O mundo dela é só aquele local da residência e pronto. Mas no local da residência, ela também tem ela está relacionada, né, a uma comunidade, a um território, a valores, a práticas, que é a sua cultura, né? Isso. Não é impossível você falar de alguém sem cultura, porque seria um ser, né, um embrião que continuou a ser criado dentro de um tubo de ensaio, sem nenhuma relação com o outro, porque a cultura se dá nas relações, né? Na relação com o igual, na relação com o diferente, na relação com quem o antecedeu, com o que vem depois, né? A Ana Paula trouxe uma coisa interessante, que é a associação que muitas vezes se faz da cultura com o acúmulo de conhecimento, né? Porque a cultura, assim, muito lá atrás, se a gente for né, querer pensar na ideia de cultura, ela vem muito do cultivo, o cultivo das plantas, o cultivo, né, das plantações, depois passou por um sentido figurado, o cultivo da mente, o cultivo da alma, o cultivo, né, da educação, dos hábitos e tal. E também já passou por uma mutação, o conceito de cultura, muito associada ao acúmulo de conhecimento. Então, a pessoa que estudou muito, ela é uma pessoa que tem muita cultura. Quem não estudou, não tem cultura. Não tem pouca cultura, estudou muita cultura. Ela sabe se comportar na mesa, não bota os cotovelos em cima da mesa. Pessoa muito culta, muita cultura. Ela já leu muitos livros, muita cultura. Então, cultura também, por muito tempo, foi associada a acúmulo de regras de convívio, regras de etiqueta, né, a uma educação mais erudita, a leituras. E houve um momento no século XX em que houve uma explosão da esfera da cultura, né, e uma percepção de que cultura não se prendia apenas ao acúmulo, né? Ao acúmulo de conhecimento, ao acúmulo de conhecimentos mais eruditos, ou mesmo conhecimentos de muitas coisas ao mesmo tempo, né? E aí estou fazendo um resumo assim muito, né, passado, que a gente chega na concepção chamada antropológica da cultura, que é a concepção que diz que cultura é a soma dos da nossa maneira de pensar, de falar, de produzir, de nos comunicar, a soma dos fazeres, dos saberes, né, dos jeitos de ser, né? Por isso que alguém falou em identidade, né? A cultura tem muito a ver com identidade. Então, por isso que a gente também não pode falar, como a Mariana falou, quer dizer, como a Mariana falou, a gente não deve falar de uma cultura, porque não existe uma cultura, né? A gente tem, no país, ou numa cidade, ou num bairro, você tem diferentes culturas. As pessoas trazem, né, seus acúmulos de relacionamentos, não somente de conhecimento, né? Então, por isso é muito difícil, é impossível você dizer que uma pessoa não tem a cultura. Seria até uma forma de um outro conceito também importante de falar quando a gente pensa em cultura, que é o etnocentrismo, que você achar que a sua cultura é mais importante do que as outras, né? Então, você chama quem não tem a sua cultura de bárbaro, como os colonizadores, quando chegaram ao Brasil, não foram os índios que fizeram missa nas caravelas, foram os colonizadores que fizeram uma missa
no mato, ali na mata, na beira da praia. Por quê? Porque para eles os indígenas eram bárbaros, né? Agora, como será que os indígenas viam um bando de homens que estava há 60 dias no mar, né, sujos, cabeludos, com piolho, fedorentos, com uma comida que estragava? Enfim, como será que aqueles índios também viam aquela outra cultura que estava chegando? E por que aquela cultura que estava chegando era a cultura superior e aqueles índios eram a inferior? Por causa de um olhar etnocêntrico do colonizador. E por causa da pólvora também, né? Porque eu acho que se os índios resolvessem fazer uma manifestação religiosa nas caravelas, eles seriam expulsos pela pólvora, que o índio não tinha, né? Então, aí tem toda uma relação também com poder e tal, já são outros 500 cruzeiros. Mas, hoje, então, a gente procura trabalhar, e Gil, quando assume o Ministério da Cultura, começa a trabalhar com uma concepção antropológica de cultura, em que cultura é a soma dos saberes, fazeres, eu até vou ler, dos saberes, dos fazeres, dos modos de ser, dos modos de pensar, dos modos de falar, de produzir, de nos comunicar. Por essa razão, por exemplo, Gil trouxe toda a questão da cultura digital para dentro do Ministério da Cultura. Não sei se vocês lembram, mas antes do Ministério da Cultura, Gil, assunto de internet era um assunto, no máximo, do Comitê da Internet, né? O Comitê Gestor da Internet, o CGI, e o Ministério das Ciências e Tecnologias. Quando o Gil assume, ele fala, não, peraí, isso aqui é uma nova cultura, é uma nova forma da gente se comunicar, são novos valores, são valores do compartilhamento, da colaboração, né, dessa comunicação possível, dessa articulação possível que está acontecendo através das redes e tudo. Isso é com valores diferentes. Então, isso são novos jeitos da gente se comunicar, da gente ser, né? A gente aprender online, vender coisas online, namorar online. Atualmente, então, a gente faz tudo online, né? Então, isso é cultura. Isso é cultura. E, na época, eu me lembro que muita gente falava, porra, Gil continua, né, doido. E, aos poucos, as pessoas foram entendendo, muita gente não entendeu, mas aos poucos foram entendendo, que toda a cultura digital, tudo isso que a gente chama de cibercultura, é a cultura. Pierre Levy, que é um dos maiores pensadores da cultura digital, ele fala, né, de uma mutação cultural a partir da tecnologia, né, por conta justamente de valores, de práticas diferentes, de maneiras de pensar, de agir, de se articular, de tudo. Então, na concepção antropológica, que é a que a gente opta por conversar hoje em dia, e que a Unesco também, nas convenções da Unesco, a Unesco trabalha sob esse ponto de vista antropológico, é essa coisa que cultura é praticamente não, é tudo aquilo que tem a marca da ação humana. Por isso que algumas pessoas disseram, a cultura é vida, a cultura é tudo, né? E o que também nos traz um problema, porque se a cultura é tudo, como é que você gerencia a cultura? Né? Como é que você... quais são os limites de uma gestão cultural, se cultura é tudo, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, cultura e arte. Durante muito tempo você falava em cultura e imediatamente você estava falando de arte. Isso foi uma outra questão que foi muito também discutido nesse período, né? A arte é o oxigênio da cultura, é a transcendência da cultura, é fundamental a cultura. Mas a cultura transcende a arte também, né? Cultura é representação, mas é vivência também, né? Isso também é outra discussão importante, né? Quando você pega, por exemplo, o passinho, né,
lembra do passinho, os garotos, principalmente de periferia, né, se gravando, fazendo passinhos e tal. Aquilo você não pode chamar só de representação. Aquilo é representação e é vivência. É a vivência, é o corpo, né? É a vivência do corpo em movimento. Então, e a cultura. Apesar de que muita gente ainda, eu me lembro quando na Petrobras, às vezes eu ia em reunião com outros gerentes de patrocínio de outras empresas e tudo, e via gente dizendo, não, isso aqui, gente, isso aqui não é cultura, né? É etnocentrismo, né? Como a gente falou ali, sabe? Não tem essa de a sua cultura ser mais valorizada do que a cultura daquele garoto que está fazendo o passinho. É expressão, é vivência e é representação, tudo ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente fala de cultura, a gente falou aqui de várias maneiras, né? Cultura é vida, cultura é tudo, cultura é a soma de tudo que a gente faz, tudo que a gente tudo que a gente, da maneira como a gente se relaciona, se comunica, se articula. Cultura é arte, mas também está além da arte. Também teve uma época em que se falava de cultura e se falava direto de patrimônio edificado, cultura material, né? Restauros de prédios, igrejas, museus, não sei o quê, que claro que também é cultura, né? Mas começa a também se discutir a questão do patrimônio imaterial. As festas, as danças, os rituais, as tradições, as línguas, as religiões, tudo isso é cultura. A forma de comer, a forma de morrer. Gente, a forma de morrer está super relacionada à cultura de cada lugar. Os japoneses têm um tipo de velório que é totalmente diferente de um velório judeu, que é totalmente diferente de um velório mais tradicional, comum, católico, cristão, enfim, que é totalmente diferente de um gurufim, né? Quando o delegado, se não me engano, não sei se foi o delegado ou se foi o Jamelão, quando morreu, na quadra da Mangueira, teve samba, né? O caixão estava ali e teve samba. Essa expressão gurufim é o velório de muitas pessoas em favelas, em periferias, em comunidades rurais, em que o morto está lá na sala e os amigos sem nenhum desrespeito para o morto, estão cantando, estão festejando, estão bebendo. É o gurufim. Isso tem tudo a ver com a cultura de cada lugar. Se você fizer um enterro, um gurufim em Tóquio, talvez seja altamente desrespeitoso, né? Se você as formas de comer, as formas de parir, totalmente relacionadas à cultura de cada lugar, né? De parir, de morrer, de casar, o casamento grego, né? O negócio de jogar prato no chão, quebrar prato. Imagina se você num casamento aqui, você tasca um prato no chão e quebra, né? Não necessariamente vai ser bem visto, né? Na cerimônia. Então, assim, a cultura está em tudo, está na nossa forma de comer, na nossa forma de namorar, na nossa forma de rezar, de tudo, né? De comer, de dormir, de criar filho, né? Você tem fotos de criança na roça segurando um facão enorme, às vezes pela lâmina. Imagine, né? Um índiozinho com arco e flecha enorme. São coisas extremamente marcadas. A cultura ela está embebida, né? Toda a nossa vida está embebida em questões culturais, né? Então, a cultura não é só arte, a cultura não é só o patrimônio material, né, edificado, ela tem todo o patrimônio imaterial. Falava-se mais frequentemente, há um tempo atrás, de folclore, né, das manifestações tradicionais e imateriais. E havia também uma contestação de falar folclore e não manifestações de cultura imaterial,
por muita gente achar que o folclore tinha um caráter mais imobilizado, um caráter mais de algo que ficou cristalizado no tempo e que estava ali sendo homenageado, mas cristalizado no tempo. Enquanto que o patrimônio imaterial são maneiras de falar, né, de chamar as coisas. O patrimônio imaterial seria algo em constante movimento, né, que se recriava, que se refundava em misturas e combinações contemporâneas, né? Mas, de toda forma, cultura também, né? Todas essas manifestações tradicionais que no Brasil são, a gente tem, né, uma quantidade imensa, belíssima e de super diversa. Então, quando a gente fala de cultura assim, dessa forma ampla, a gente está falando de passado, de presente e de futuro. A gente está falando de tradições, de rituais, de práticas milenares. E a gente também está falando de realizações contemporâneas, né? E também a gente está falando de símbolos, de sonhos, de desejos. Tudo isso é a cultura, né? Então, e cada vez mais a gente pensa na cultura de forma mais ampla, porque hoje a gente tem as transversalidades da cultura, né? A cultura hoje está misturada. Por exemplo, eu citei o exemplo da cultura digital. Você visitar acervos virtuais do Louvre, você está tratando de tecnologia ou de arte, né? É tudo misturado. Quando você fala do problema da viola de coxo, que a árvore que gera aquela madeira da viola de coxo e que está em extinção, você está falando de cultura e meio ambiente, né? Quando você fala da devastação da Amazônia, a gente está falando de todo um povo que mora na Amazônia, né? Os povos da Amazônia, né? Os povos da floresta. Então, cultura e meio ambiente, cultura e tecnologia, cultura e educação são coisas que estão, né, muito misturadas, são transversalidades da cultura também. Bom, então a gente parte sobre essa primeira fase aqui. Alguém queria falar alguma coisa sobre essa parte mais da gente pensar sobre o que a gente está falando, de fato, qual é o nosso campo? Quer falar, Mariana? Levantou a mão para falar ou só para... Não, é porque eu estava pensando, tem um momento inicial, como que eu diferenciaria a cultura da educação? Quando alguém diz, você não tem educação, soaria da mesma forma dizer que não tem cultura? Eu acho que não seria a mesma coisa. Eu acho que quando você fala alguém não tem educação, muitas vezes você está falando porque a pessoa está cuspindo no prato, por exemplo, né? Hábitos, né? Vamos dizer, de etiqueta, né? Esse tipo de coisa. E a educação, ela tem muito a ver com a cultura. Eu vou pegar um exemplo que talvez seja bom, né? Eu conheci um projeto na periferia de Natal, que é um bairro de Natal chamado Felipe Camarão, que tem um índice de criminalidade muito alto, mas é um lugar assim, onde existem vários mestres de boi de reis, mestre bonequeiro, mestre de rabeca, uma periferia de Natal que, por acaso, eu acabei conhecendo, que uma produtora apresentou à Petrobras em 2003 um projeto para recuperar os cantos do boi de reis, registrar os cantos do boi de reis do mestre Manuel Marinheiro. E eu fui lá, porque era um projeto assim, muito interessante, muito singelo e tal. Quando eu cheguei lá, as pessoas falavam assim, mas o que a Petrobras está fazendo aqui, gente? Aqui não tem nada, aqui não tem nada. E, na verdade, era um projeto de registrar os cantos de boi de reis do mestre Manuel Marinheiro. Eu acabei indo lá quase todo ano, que eu me apaixonei pelo projeto. Até hoje, depois que eu já saí da Petrobras, eu vou lá de novo e acompanho muito o projeto. Acho um projeto muito referencial. E a escola e o boi de reis eram coisas completamente separadas. Todas as crianças eram do boi de reis,
quando saíam da escola. Quando entravam na escola, eram crianças que não eram do Boi de Reis, eram a escola. E essa percepção de que a educação tem que lidar com aqueles indivíduos, né? E à medida que o projeto foi avançando e virou outros projetos, esse projeto cresceu muito, se transformou, criou uma orquestra de rabecas, um polo de moda, enfim, foi muito bacana. O projeto chama Conexão Felipe Camarão, quem tiver interesse de conhecer. E as outras vezes que eu comecei a ir lá, começou a acontecer um casamento da escola com o Boi de Reis. E as professoras falavam que era uma coisa incrível, como o rendimento dos alunos mudou totalmente, a integração entre os alunos mudou totalmente, porque passou a ser uma educação que lidava diretamente com o universo de imaginário daquelas crianças, que era o Boi de Reis, e que traziam a cultura trazia para a educação muita coisa, e a educação levava para a cultura também. A educação, ela não pode estar descolada da cultura, né? Ela não pode estar descolada do território onde as pessoas estão ali, das vivências, do que são os valores daquele grupo social, né? Das pessoas que habitam aquele território, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Mariana, ou se eu trouxe mais elementos ainda, mas um grande problema da educação é porque a educação, muitas vezes, ela se afasta muito, né, da cultura, dos valores. O que é a gente pensando na cultura como a gente pensou aqui? Como você pode ter uma cultura, uma educação dissociada da cultura, se a cultura é vida, se a cultura é tudo, né? Então, a educação, ela vai refletir sobre aquilo, ela vai sistematizar, mas ela não pode deixar de partir daqueles valores, né? Agora, quando você fala, por exemplo, esse exemplo, fulano não tem educação, primeiro eu acho que pode ser uma coisa mais de reprimenda por uma questão de hábitos, de etiquetas, boas maneiras, né? E segundo, quando não tem fala, não, fulano não tem educação porque só estudou até o primário, me parece uma coisa também tão preconceituosa, às vezes, quanto quando você diz fulano não tem cultura, né? A pessoa pode não ter ido à escola, mas ter aprendido milhões de outras coisas, uma educação informal. Não é só a educação formal que existe a educação informal, né? Quem que me chamou foi Valéria? Valéria. Eu queria, assim, dar um exemplo, por exemplo, né, Mariana? Eu andei pela Ásia, eu andei pela Índia, bem, Lisiane, né, e Nelson também andam pela Índia. Fui ao Nepal, fui ao Tibete. Então, essa questão da educação, né? Por exemplo, lá eles comem com a mão. É uma coisa cultural, não é uma questão de educação, né? É uma representação da cultura deles. Né? Essa coisa mesmo, a educação com a cultura, ela não pode estar dissociada, né, Eliane? Ela está completamente associada. Agora, é óbvio que tem a cultura, que tem a educação formal, existe, né? Eu acho que as manifestações culturais, né? Aí é o teatro, a música, mas quando a gente fala na cultura como um todo, você fala da cultura à cultura, você fala da cultura na economia criativa, você fala da cultura na economia solidária, você fala na economia... esqueci o nome. Na economia... Global? Cooperativa? Na cooperativa tem outra, é um outro nome, enfim. Então, assim, a cultura está em tudo, né? Eu acredito nisso, essa coisa toda. E não tem como você dizer assim, fulano, que esquisito. Há culturas e culturas. Entendeu? Eu tinha uma pessoa que estava viajando comigo, que ela fez um comentário assim, que eu falei, nossa, desculpa, você é uma professora da UFRJ, doutora, mas você é preconceituosa. Ela virou e falou assim, pois é, a partir de agora, né, quem vier falar que nós somos terceiro mundo, eu vou mandar vir para o Nepal, para a Índia e para o Tibete. Eu olhei para ela e falei assim, fulana, que coisa horrorosa, preconceituosa. Entendeu? Né? Porque isso é um preconceito. Sabe, comer com a mão é a cultura deles. Você não pode chegar e dizer, são mal educados. Fala, Nelson, desculpa.
Não, tem duas pessoas com a mãozinha levantada, o Ian só, e a Eliane. Só para complementar o que a Valéria está falando, porque a gente vai para a Índia e tal, a Lisane vai mais, mas na Índia os indianos com uma mão eles comem, com a outra mão eles se lavam, né? E é comum. Fala, Lia, você levantou a mão, né? Tem duas pessoas aqui Porque também. tem duas coisas. Então, A questão da cultura no Brasil, não é? Num país tão grande, não, na cultura não, a educação. Cada região nossa é um país, né? Como é difícil unificar a questão da educação num país desse tamanho. E outro, quer dizer, isso eu gostaria que você falasse também, porque se você tem uma ideia de como, né? Como poderia ser feito isso, que eu acho que é tão incrível. E outra coisa, que no interior da Bahia, e meu pai era baiano, se come feijoada com mão, de mão. E é uma delícia, porque eu adoro comer feijoada de mão, só que você põe farinha. É muito bom. Faz as bolinhas, né? Bolinha com farinha e come. Exato, faz assim, põe. Tem outro gosto. Muito bom. Mais que tinha levantado a mão, que eu não o Ian vi. está com a mão levantada e depois a Lili. Cadê o Ian? Fala, Ian. Oi, boa noite. Obrigado noite, aí pela Ian. oportunidade. Mas eu não estou vendo a mão do Ian levantada, aliás, eu não estou vendo nada do Ian, só estou vendo a foto. Tá a foto e a mãozinha levantada aqui em cima, a mãozinha ali. Tá. Eliane, eu gostaria que você falasse mais a respeito desse termo folclore em relação à cultura popular, porque eu vejo que muitas pessoas evitam utilizar o termo folclore, e eu faço algumas leituras e vejo que tem pensadores que escrevem, que se auto-intitulam folcloristas. Então, eu gostaria de entender, eu vi que você falou rapidamente sobre esse termo, mas foi exatamente no momento que eu estava pegando o fone, então não entendi muito bem. Mas qual que é a sua percepção a respeito do termo folclore e cultura popular? Eu acho que são interpretações datadas, assim. Eu acho que durante muito tempo não se falou de manifestações culturais ou patrimônio imaterial. São narrativas, né, que vão se sucedendo, enfim, digladiando muitas vezes. Eu já vi muitas pessoas falando, não, eu prefiro usar manifestações tradicionais ou patrimônio imaterial do que folclore, porque entendo o folclore, não estou falando eu, mas eu digo, já ouvi várias pessoas falando. Folclore me parece algo mais cristalizado, mais como se fosse parado no tempo, algo que a gente homenageia, saúda, mas que está lá. E que o patrimônio imaterial seria uma forma mais contemporânea, talvez, né, mais dinâmica, de pensar esse patrimônio imaterial renovando-se nas misturas, nas combinações contemporâneas, algo mais vivo. Foi uma narrativa muito... A patrimônio imaterial foi uma narrativa muito da época ali, da convenção da Unesco para o patrimônio imaterial, né? Então, é uma narrativa datada, não se falava de patrimônio imaterial há muitos anos atrás, mas eu não entendo também que seja errado falar de folclore. Eu acho que tudo são formas. O Museu do Folclore no Rio de Janeiro, por exemplo, que a Eliane Longo trabalhou, é um museu que sempre procurou trazer o folclore, né, o patrimônio imaterial, de uma forma muito viva, muito renovada, né, muito dinâmica. Estou falando alguma besteira, Eliane Longo? Minha xará? Não. Não. Você não acha que o Museu do Folclore... Não, que a questão passa por uma evolução dos estudos. Para dizer a verdade, o Dia do Folclore é no dia 22 de agosto, porque em 1822, lá na Alemanha, foi cunhado esse termo, que era o estudo das manifestações populares, que vem com os imaginar. E ao longo da história tem tudo a ver com a questão do conhecimento e do estudo. Durante muito tempo era folclore, folclorista,
a ONU, a Unesco, tudo era reconhecido. A partir do momento que o folclore passa a ser uma disciplina que é estudada na academia e sob o ponto de vista, sob a ótica da antropologia cultural, o folclore ficou como... Tanto que você fala assim, folclore entre aspas, né? Ah, isso é um folclore, é um caso típico engraçado. É cultura popular, é isso. Tá? Isso é uma nomenclatura que vem com os estudos acadêmicos, né? Os estudos folclóricos. E o folclore, ele era estudado, ele era compilado, ele era registrado, mas não tinha uma base teórica, que foi a antropologia cultural, quando ele, na academia, passa a ser estudado. Mário de Andrade tem um vasto trabalho, na década de 30, de sair pelo Brasil inteiro, coletando todas as manifestações, todas as produções, mas não com um postulado, não na base de uma teoria, que quem deu foi a antropologia cultural, e que vai ser a partir dos anos 60, 60, 70, na academia. Entendeu? Aí o folclore parece que ficou um tom, uma coisa meio pejorativa. É que não é, porque ele era estudado de outra maneira, não com postulado científico. Acadêmico. Também, Liane, quando a Unesco lança a Convenção do Patrimônio Imaterial, aí essa narrativa também passa a ocupar um espaço grande, né? Sim, dentro desse conceito das práticas culturais. O que é o patrimônio material? Ele é o que é o simbólico, o que é significativo para uma comunidade. O samba, o acarajé, o jongo, estou dando exemplos aqui, né? A pintura corporal dos índios. A própria comunidade é que elege o que vai ser o patrimônio material. Aí depois justamente vêm as instituições, as organizações, a academia e elege aquilo e dá o título. Mas a comunidade já elegeu há muito tempo. Que a cultura popular é isso, é quando você vai para o conceito de que a cultura popular não é estática, ela é dinâmica. Então, se falava cultura popular, como a Eliane falou, passado. Não é passado, cultura popular é hoje. E ela está sempre se transformando. E alguém também falou aqui que são várias culturas. São mais de uma cultura, sempre. Né? Então, é esse sentido. Só uma coisinha que eu queria, desde que você falou, Eliane, essa questão da cultura, da educação e da informação. Cultura, todo mundo tem cultura, qualquer comunidade, como já foi dito aqui. Come com a mão, o ritual de morte é uma coisa, o ritual do casamento. A cultura, ela existe. O que é que a Eliane fala no sentido, eu pelo menos vejo assim, foi assim que eu aprendi, é o acúmulo, né? Que ao longo da vida você vai, com a educação, você acumula, é informação. Então, dizer assim, fulano não tem cultura? Não, o fulano tem cultura, sim. O fulano não tem informação. O fulano ou tem uma informação, o outro tem mais, o outro tem menos, ao longo da vida. Né? Então, não tem. E também a educação formal, e também a educação formal e a informal, né? Porque você tem sábios, né? Pessoas super sábias que não têm uma educação formal, né? E que se viram no mundo de uma maneira muito sábia. A gente conhece, né? Tantas pessoas, né? Você falou do passinho. A coisa que você falou do passinho, a Valéria está falando. Há um tempo atrás, Pará, essa evolução dos estudos culturais, passinho não seria considerado cultura, nem funk, nem nada. O samba levou anos. Claro. O samba era crime. Sim. Ainda tem essa questão. Não, e na mesma época do passinho, no Rio de Janeiro, estava acontecendo o Tecnobrega no Pará. Entendeu? E outras manifestações musicais em outros lugares. Mas o Tecnobrega explodiu. O sertanejo, o tal do sertanejo universitário, no Centro-Oeste, explodindo. Então, isso é cultura popular. Né? É isso que a Eliane falou, que as Elianes falaram. Né? As Elianes, a cultura está viva, a cultura está viva, né? O tempo inteiro. A cultura é um organismo vivo. Uma coisa que é igual a cidade, falando, né? A cidade muda e a cultura muda. Valéria, a coisa da cultura e da educação.
O Moacir Góes, o pai, que já morreu, que foi secretário de Cultura, ele tem uma experiência no Rio Grande do Norte, que a educação era... Eles pegavam o coco, a dança de coco. E, a partir daí, que nem Paulo Freire, né? Você pega o que aquela comunidade valoriza e, a partir daí, você alfabetiza. E tem um documentário que, se eu não me engano, chama-se Com Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. É mais ou menos isso. É do Moacir Góes. É um documentário em preto e branco. E que a escola era uma tenda, uma barraca, na areia, no chão, e as crianças começavam dançando coco. E, a partir daí, era alfabetizada. O próprio Paulo Freire, né? O próprio Paulo Freire, que é você educar, você alfabetizar a partir dos valores do aprendiz. Isso mesmo, Não tem sentido você falar que o vovô viu a uva se o garoto não tem uva ali naquele lugar, né? É mais fácil falar de uma outra fruta, né? Quais são as palavras que fazem parte do repertório daquela comunidade, da cultura daquela comunidade, né? É muito mais rica a educação, a possibilidade de envolvimento com a educação, quando ela fala aos seus valores, né? Porque se o Ivo viu a uva, não tem nem Ivo nem uva. A Eva viu o ovo. Ovo também está faltando no lugar. A Eva não tem. Nem todo mundo né? é Eva. Pois é. Ele não teve um avô. Ele não teve pai. Quanto mais um avô. Pois é. Então, são referências que não existem, né? Exatamente. Uma educação sem referência, né, que não crie significado, né, que não faça ponte com os seus valores, que não, né, ela não avança. Você vê a educação hoje passa por uma crise também violenta, né, como foi a Lia que colocou, né, o Brasil são Brasis. Então, a educação nos Brasis, ela tem toda uma formalidade, né, os mínimos, os currículos mínimos, não sei o quê, mas isso tudo está sendo repensado, tem que ser repensado, né? Qual é o sentido de você... Foi a Lia, não foi, Lia, que você falou da educação, né? Então, tem que ser repensado, porque tem conteúdos que fazem parte de conteúdos mínimos que não querem dizer absolutamente nada. Eu me lembro, eu sei até hoje os afluentes do Amazonas, da margem esquerda, Javari, Juruá, Tefé, Purus, Madeira, Tapajós, Xingu. Xingu, exato. Eu sei. Agora, eu realmente usei uma vez isso, que eu quis me exibir em Manaus, falei, eu sei, Javari, Juruá, Tefé, Purus, Madeira, Tapajós, Xingu. Foi só para isso que me serviu saber, na ordem, né? As preposições a, ante, até, após, com, contra, desejo, para, perperante, por, sobre, trás. Né? Então, assim... Você pega a tangerina, que a tangerina ela é de uma região, na outra, no sul, ela é chamada de bergamota, não sei aonde ela é chamada... Entendeu? Isso é maravilhoso. Você pega a mandioca, a macaxeira, aipim. Isso é a diversidade, né? Que é um outro conceito muito importante e que foi muito saudado e discutido na gestão do Gil para cá, né? Especialmente trazida ali nos primeiros passos da gestão do Gil, que foi a questão da diversidade, a diversidade cultural. Quando você começa a pensar a cultura levando em conta a diversidade cultural, você já tem uma aproximação totalmente diferente daquele campo, né? Quando você pensa em direitos culturais, que é outro input, né? Outro pilar, né, da gestão cultural, é você pensar nos direitos culturais. Os direitos culturais não foram inventados pelo Gilberto Gil, nem por mim, né? Os direitos culturais fazem parte da Constituição, dos direitos humanos, o direito a produzir cultura, o direito a fruir e produzir cultura, né? Isso são direitos culturais. Essa era uma discussão importantíssima e que, num país com o nível de desigualdade social que a gente tem e de diversidade cultural que a gente tem,
A gente tinha que enfrentar essa discussão dos direitos culturais, o direito de acesso, a questão do acesso, a questão da diversidade, a questão dos direitos culturais. Tudo isso foram questões muito debatidas nesse período que eu estou falando, né? Ali de 2003 a 2012, quando eu estava na Petrobras, e foi um período muito efervescente na cultura, né? Você ia naquelas teias, nos encontros de ponto de cultura, uma coisa fabulosa, a riqueza, sabe? O protagonismo que aqueles realizadores culturais tinham e as trocas possíveis, as articulações. Nossa, e partindo-se de alguns princípios, diversidade cultural, direitos culturais, acesso.